filhos que dormem na cama dos pais. Essa situação acontece na grande maioria das famílias, né? Não vamos negar. É um tema que gera muita polêmica, mas que não é só isso. É que tem muitas dúvidas, principalmente nos casos dos papais e mamães de primeira viagem. E para ajudar você, nós preparamos um debate especial no quadro Filhos. E quem vai trazer explicações sobre esse assunto hoje é a Marilda Santos, psicóloga de casais e de família. Boa tarde, Marilda, seja bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? O pessoal chega no consultório com essa questão, eu não sei o que fazer, é certo, não é certo, tenho dormido, meu marido, eu quero, meu marido não quer. Como que isso chega no consultório? Na maioria das vezes não chega assim. Na maioria das vezes traz a criança ou vem a família, que o problema é a criança, né? E aí lá no meio, às vezes, né, dos atendimentos, é que acontece então, até a criança, eu durmo com meu pai e com a minha mãe. E aí a criança que entrega aí o ouro. Então se eu entendi, o pai chega no consultório, não sei o que fazer para tirar meu filho do quarto. Não, eles trazem a criança com algum sintoma. Ansiedade, depressão, às vezes até automutilação. Já tive pacientes que dormiu com o pai, com a mãe, ou só com a mãe no caso, até se casar. Isso é muito grave. No sentido emocional, né? E assim, algumas famílias não têm noção, porque isso é muito amor, né? É muito amor envolvido. Tanto amor que cria uma dependência, Isso. Né? Não só para o filho, mas para o casal também. Principalmente para o casal, porque às vezes nem é a criança que quer ficar na cama com os pais, e sim os pais que estão ali, que não estão numa situação talvez conjugal muito legal, e a criança acaba sendo uma cola para os dois. A criança tenta de alguma forma manter aquele casal bem. E essa é uma responsabilidade muito grande para o casal, para a criança, né? Porque ele fica muito ansioso em fazer a manutenção daquilo e ele acaba adoecendo. Então, para os pais, para alguns pais, eu diria, isso é cômodo, tá? Mas para as crianças, não. Elas acabam adoecendo. Desculpa, mas no caso da separação, pode ser ainda pior, porque a criança vai se obrigar a escolher um lado, porque não quer uma separação. Um filho nunca quer, né? Isso. E isso também é uma dificuldade, porque para as crianças é importante que elas saibam que quem está separando não é o pai e a mãe. É o marido e a esposa, o homem e a mulher, não dos dois, né? Do pai e da mãe. E aí eles escolhem sim. E é muito, muito fácil de acontecer da criança ficar dormindo com a mãe ou ficar dormindo com o pai. E de algumas pessoas dizer assim, olha, agora o homem da casa é você, entende? Então, isso é muito grave. E no caso, uma criança pequena, recém-nascida, que chora muito, porque eu já passei por isso. Sim, e realmente a gente fica ali numa saia justa, né? Sim. Por exemplo, o pediatra dizia, deixa chorar. E o pai da minha filha dizia, ela não vai chorar. Então, assim, a gente realmente viveu essa situação. Para não deixar a criança em sofrimento, porque eu sei que também tem uma preocupação, a criança pequena é um ser humano, né? Ela não é um objeto que pode deixar ali chorando. O que é o mais indicado? Então, a mãe e o pai ficar com a criança até que ela adormeça no quarto dela, o que é a proposta psicológica, assim? Desde que essa criança não tenha nenhum problema de saúde, né? Porque também tem isso, né? Tem crianças que estão doentes, então você precisa dar um suporte maior. Mas, na maioria das vezes, é importante que fiquem, sim, no quarto e que o pai ou a mãe fiquem juntos. Mas, como eu disse, é sempre a questão do pai e da mãe. É mais uma dor dos dois do que da criança. É claro que a gente não vai deixar a criança chorar, óbvio que não. Mas vai ficar lá até ela se acalmar e dormir e tal. É importante que o casal, um dos dois, vá até a criança, né?
A Marilda, então, traz uma reflexão muito interessante, porque a gente sempre fala do lugar da onde a gente está. Então, do meu ponto de vista, já estava claro que uma criança no quarto é escolha, é responsabilidade dos pais. E aí você coloca que não, que a maioria não tem essa percepção, que acha que é a criança que está no meio. E quando você vai descobrir, não que verbalize, né, que é a criança, mas às vezes é inconsciente, né? Porque às vezes a criança tem, como tu falou, um sintoma lá de ansiedade, daí você vai tirando as camadinhas e vai descobrindo essa dependência que está ali já no dormir. Isso, que já está ali. E tem crianças que ficam com os pais até 8 anos de idade, 10 anos de idade e vai, gente, até adolescente, tá? A gente recebe pacientes no consultório que já estão numa situação tão grave de depressão e ansiedade, que é tão difícil depois de a gente tratar isso, e seria tão legal se pudesse ser prevenido para não acontecer. E como eu disse, a gente não faz porque a gente não é por mal, não é por maldade, não é isso. Porque não tem coração, tem que porque tirar não do tem quarto. coração, é porque é necessário, é importante, a responsabilidade das crianças é do pai e da mãe, não o contrário. As crianças não têm que se responsabilizar pela relação do pai e da mãe. Elas têm que cuidar de brincar, de estudar, de fazer as coisas delas. E essa responsabilidade é dos pais. Então, se você vive essa situação, então, além de buscar a ajuda terapêutica, você também pode se incluir, não só a criança, mas pai e mãe também participar desse processo para se entender o porquê que ele busca tanto, né, a presença desse filho. Na maioria das vezes é bom olhar para o relacionamento. Perfeito. Então, ó, para você que tinha dúvidas sobre esse assunto, acha que é polêmico, que não, ele precisa ficar junto, tá frio, porque daí sempre aparece uma desculpa, né? Sim, não. Porque tá frio, porque não tem espaço. Não falta desculpa, é isso mesmo. Tem que olhar para essa dorzinha. Olhar para a relação. Perfeito. Marilda Santos, muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Seja sempre bem-vinda aqui ao Ver Mais. Muito obrigada.